Diferente de 2022 e dos anos da pandemia, dessa vez o U2 teve bastante novidade no ano que passou. Vou comentar um pouco sobre essas novidades e um pouco da expectativa para 2024. Desde já vou responder uma das maiores perguntas feitas quando se trata desse assunto. Não, provavelmente o U2 não virá ao Brasil esse ano. Opa, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer uma espécie de resumo, mais ou menos em ordem cronológica, das principais coisas que o U2 fez em 2023 e ao final desse vídeo vamos comentar um pouquinho sobre as expectativas para os próximos anos. O ano de 2023 já começou com um dos anúncios mais polêmicos do U2 dos últimos tempos, a residência em Las Vegas sem a presença do Larry. Eu cheguei a fazer um vídeo aqui no canal sobre isso, comentando com vocês sobre por que eu achava que eles iam fazer essa turnê mesmo sem o Larry, e eu considero uma das coisas que mais dividiu os fãs nos últimos tempos, né? Tem pessoas que entenderam o lado deles, tem pessoas que não aceitaram. A gente já vem tendo uma divisão entre os fãs, daquelas pessoas que gostam de tudo que veio depois de... não tudo, mas que gostam das coisas que vieram depois de Achtung Baby, que gostam das coisas que vieram depois de Atomic Bomb, e daquelas que não gostam de nada dos songs, de nenhum dos lançamentos mais recentes da banda. Então, além dessas divisões, a divisão daquelas pessoas que seguem fiéis acompanhando os trabalhos mais recentes do U2, eu acho que a gente teve de novo uma divisão entre aqueles que não gostam ou são contrários à residência e também ao Songs of Surrender, que depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas a gente tem novamente uma polêmica, por assim dizer, entre os fãs. Falando em polêmica, em março de 2023 tivemos o lançamento do Songs of Surrender, que honestamente eu acho que eles... não tem ninguém que amou muito esse disco, né? Ou as pessoas odiaram ou elas acham ok. Eu sou uma das que acha ok. Assim, eu não odiei, eu meio que entendi algumas coisas ali de por que eles fizeram, mas... né, não tá entre umas coisas que eu gosto muito de ouvir, mas enfim. Apesar da controvérsia entre os fãs, foi um disco que vendeu muito bem, que rendeu números bastante interessantes para o U2. Outra coisa bem legal que aconteceu em março, meio paralelo com esse lançamento, foi o filme documentário A Sort of Homecoming. Tem até um vídeo aqui no canal que eu comento sobre isso. Ele está disponível na Disney Plus e eu gostei muito dele, achei super emocionante, acho que vale assistir quem não viu ainda. Em abril tivemos o lançamento de um novo set de Funko Pop do U2, dessa vez homenageando o disco Pop, que tem os bonequinhos parecidos com eles naquela época, o que eu achei bem estranho. Eu achei que pra falar de Pop não colocar o Bono com aquela roupa icônica que ele usava nos shows, ou não colocar o The Edge de chapéu de cowboy, eu achei um erro, porque não tá tão caracterizado com a fase Pop Mart, mas eu acho que eles quiseram fazer mais parecidos com o disco. Enfim, pra mim não supera ainda aquele set do Achtung Baby, inspirado nas UTV, que eu achei que ficou bem mais bonito e bem mais parecido. Outra coisa muito interessante que aconteceu em abril foi mais uma leva de shows do Bono com a sua pequena turnê do livro Surrender, que pra quem não sabe, percorreu algumas capitais, algumas cidades do mundo, principalmente dos Estados Unidos, onde ele cantou algumas de suas músicas, falou sobre o livro. Foi uma experiência bem intimista, muito diferente do que o U2 costuma fazer. Deram uma sumida, deram uma descansada, mas setembro de 2023 já chegou aí com muitas novidades. E também com o começo da residência em Las Vegas, a U2 UV, como eles estão chamando, que é em homenagem ao Achtung Baby. E também ao lançamento da Sphere, né, que é um dos maiores, se não o maior, local para shows fechados do mundo. Enfim, tudo que envolve essa residência especial deles. Para comemorar o lançamento dessa residência, eles lançaram o single Atomic City, que conta com a presença do Larry no clipe, o que já tranquilizou muitos dos fãs que achavam que a ausência dele na residência significava alguma coisa, de que ele talvez estivesse descontente com a banda, saindo da banda. Esse single reforça que não, que ele realmente estava só doente, que ele realmente estava com problemas de saúde e por isso ele não pôde participar. Nessa mesma época, o Gavin Friday, que é um grande amigo deles, deu uma entrevista falando sobre isso, falando que o Larry gravou esse clipe, essa música já com uma certa dificuldade física, porque ele estava se recuperando de cirurgias nas costas. Ele comenta também que na época ele já tinha outras cirurgias marcadas e que não sabia como é que ia ser essa recuperação do Larry. Gente, um parênteses aqui na história, eu queria, longe de ser alarmista ou coisa do tipo, mas eu notei que às vezes eles falam que é cirurgia nas costas, às vezes eles falam no pescoço, às vezes eles falam que é uma lesão de esforço repetitivo. Eu acho que pode sim ser todas essas coisas juntas. A gente sabe que o baterista e o vocalista de bandas são os que acabam
tendo complicações físicas primeiro, então é esperado esse tipo de coisa, ainda mais o Larry, que tá nativo há tantos anos, mas às vezes eu fico achando que, enfim, passa uma parte da minha cabeça que talvez não seja isso, talvez sejam outras coisas. Lembrando que o Bono escondeu um problema no coração durante muitos anos, né? A gente só ficou sabendo porque ele falou isso no Surrender, na época ninguém ficou sabendo, mídia nenhuma, então eu não estranharia se depois a gente ficasse sabendo que não era só isso, que na verdade eram coisas mais sérias, mas torcendo para que seja só isso mesmo e que ele se recupere logo. A estreia da residência do U2 foi um sucesso, obviamente. Claro que sempre tem gente que fala mal, sempre tem gente que fala que não precisa, que a tecnologia é demais, blá blá blá. Enfim, foi uma maravilha, a gente que é fã acompanhou. Eu confesso que eu não acompanhei muito na época que saiu, porque, como eu comentei no vídeo do Lemon, eu ia ir nessa estreia de setembro, outubro, acabei não indo por questões de saúde, e graças à abertura de novas datas nesse ano agora, eu vou poder ir agora em fevereiro. Mas em outubro, devido a esse grande sucesso dessas apresentações, eles marcaram novas datas em janeiro e fevereiro. Inclusive eles já estrearam essa fase em janeiro, no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui. Já tiveram os primeiros shows, foi um sucesso e eles vão continuar ainda no mês de fevereiro e finalizando com algumas poucas apresentações em março. Em novembro de 2023, o Adam e o Bono deram uma entrevista à revista Mojo, onde eles falam que o próximo álbum do U2 vai ser uma vibe mais de rock irracional, palavras deles. Enfim, não acredito muito nisso, mas vamos ver o que o tempo dirá. Se for uma vibe meio Atomic City, acho até possível. Mais rock do que isso, acho que não, mas vamos ver. E também que quando o Bono fala umas coisas, a gente fica meio assim, né? Que às vezes ele fala umas coisas que ele inventa ou mudam de ideia. Enfim, vamos ver. Outra coisa muito interessante que aconteceu no final do ano foi que o Adam deu uma entrevista para o podcast da prima do The Edge. Eu, inclusive, vou deixar esse podcast aqui na descrição. Ele é curtinho, assim, uns 20, 30 minutos. E ele fala bastante sobre a juventude dele, a importância do U2 e fala sobre alguns planos futuros da banda. Nessa entrevista, ele fala que eles estão estudando a possibilidade de abrir novas datas. Nessa época, eles ainda não tinham anunciado as datas em março. E que provavelmente eles vão, depois da residência, descansar um pouco, retomar as atividades de gravação de um disco que deve ter uma pegada mais rock, como é o Adam que está dizendo, eu acho mais possível, que devem trabalhar temas como aquecimento global, questões políticas, as modificações climáticas também, entre outras coisas, e que esse disco deve sair ainda no final de 24 e que uma turnê mundial deverá sair em 2025. Eu acredito, gente, que essas coisas todas elas dependem muito da recuperação do Larry. Eu não consigo imaginar o U2 fazendo uma turnê sem o Larry, uma turnê mundial. Como eu falei no vídeo da Sphere, eu acho que a residência é uma questão à parte, já devia estar acertada há muito tempo, e eu acho que o U2 precisa desses shows para se manter relevante. Eu comentei bastante sobre isso no outro vídeo. Agora, tratando-se de uma turnê mundial, eu não consigo imaginar o U2 fazendo sem o Larry. Então eu acho que o que pode ser que adie bastante isso seja a recuperação do Larry. Em relação, porque o disco eles podem gravar espaçado, ele pode ir lá gravar uma música a cada 10, 15 dias e se recuperar entre isso. Agora, uma sequência de shows, de viagens, só quando ele já tiver 100% mesmo. E seguindo o cronograma padrão que o U2 costuma fazer, se eles começarem a turnê em 25, o Brasil deve ser 26 apenas. Então, quem tem vontade, quem pretende vê-los fora, eu acho interessante já ir se planejando para isso. E quem irá esperar para a vinda deles, tem tempo de juntar dinheiro, tem tempo de se organizar bastante, porque não deve ser tão cedo. A não ser que, se bem que a Ticketmaster já declarou um grande apego pelo Brasil, então pode ser que eles acabem invertendo isso, pode ser que eles coloquem o Brasil e a América Latina antes na turnê, antes da parte final, mas isso são vozes da minha cabeça, tá, gente? Isso é movimento de mercado. Se eles seguirem o padrão que eles fazem em outras turnês, o Brasil não deve ser um dos primeiros a receber uma turnê nova do U2, não, infelizmente. Uma coisa que eu acho interessante dessa entrevista do Adam é que, mais ou menos uma semana depois que ele deu essa entrevista, realmente saíram as datas de março, né, as últimas datas da Sphere. E eu acho que, como eu disse anteriormente, eu acho que as coisas que o Adam fala, elas são mais concretas, assim, ele e o The Edge costumam falar as coisas mais quando elas estão mais encaminhadas mesmo, então eu acredito bastante nessa turnê mundial do U2 em 2025, mas como eu disse anteriormente, eu acho que depende muito da recuperação
do Larry. Vamos ver se eles vão realmente lançar esse disco esse ano, o que vai vir, se vai ser rock mesmo, como eles estão prometendo. E vamos ver quais são as novidades que virão esse ano. Muito se especula sobre o Larry aparecer nas últimas apresentações da Residência. Eu acho que não. Eu acho que se ele... No vídeo da Residência eu até comentei que eu achava que ele ia aparecer de alguma forma, nem que fosse no camarote, na plateia, ou ele ia fazer algum aceno. Nada de nada, eu acho que ele nem tá nos Estados Unidos. Então eu acredito que nem nas últimas datas ele deve aparecer, infelizmente. O Bran tem feito o que... Eu não olhei muita coisa, porque no começo era pauta sensível. E agora eu não olhei porque eu quero ver no dia só. Mas me parece que os shows estão maravilhosos e que o Bran tá fazendo um trabalho excelente, né? Ele é um ótimo baterista, mas não é o nosso Larry, né? Então torcendo pra recuperação dele e torcendo pra gente ter novidades positivas esse ano. Comenta aqui embaixo qual foi a coisa que você mais gostou de 2023 e quais são as suas expectativas para o YouTube nesse e nos próximos anos, tá? Não esquece de clicar no gostei, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, tá? Tchau!